Imagina a seguinte cena. Você está numa cafeteria lá em Tóquio pedindo um café. E aí, enquanto você espera o seu café, você olha para o cardápio e vê várias opções diferentes. Você vê cappuccino com sabor de cereja sakura, você vê um expresso com feijão brasileiro, aí você olha para a mesa do lado, tem uma pessoa falando em japonês, aí na mesa seguinte, outra falando, uma dupla lá falando em inglês, e você com seu fone de ouvido escutando uma música brasileira. Essa é a magia da globalização e do multiculturalismo. Mas nem tudo são flores. Enquanto que o mundo se conecta, algumas pessoas ainda acham que a sua cultura é a certa, que a sua cultura é a melhor ou é a mais importante. E aí é o tema da aula de hoje, etnocentrismo, que é um conceito que pode explicar muito dos conflitos geopolíticos que está acontecendo na atualidade. Olha só, algumas dicas de viagem. Só bebam água mineral. Não entrem em um táxi não licenciado. E não esqueçam, eles têm um inverno durante o nosso verão. Calma aí. Então é frio em agosto? Isso mesmo. E em fevereiro é quente? Uhum. Então é a terra do contrário. Ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão. Não, pai, é só o tempo. E a neve cai pra cima? Cai. Uhul! Aqui diz que a gente pode ir a qualquer lugar entrando numa linha de conga. Estou nessa, Marge. Hey, me leve pro hotel. Minha mão está na bunda de um cara. Esse cara deve malhar. Hotel Rio sem dinheiro. Hey! Hey! Eles gostam de futebol por aqui. Chuta! Gol! Olha só, Marge, eu sou brasileiro. Que vizinhança encantadora! Mãe, essas são as favelas. O governo pintou elas de cores vivas só para que os turistas não ficassem ofendidos. Tudo lindo. Saca só os ratos. Oh, eles parecem balinhas. Puxa, eu me sinto tão europeu. Vamos, filhão, mostrar nosso físico. Estou no Rio, passeando pela praia, estou no Rio. E afinal de contas, o que é etnocentrismo? Você já ouviu falar? Ou você lembra se você já ouviu falar alguma vez? É a visão de mundo em que algumas culturas se consideram superior às outras. E o etnocentrismo ele vem sendo utilizado, ele vem sendo aplicado há muitos e muitos anos, Até mesmo na época das colonizações, isso já acontecia. E nós temos vários exemplos do etnocentrismo no nosso dia a dia. Existem alguns exemplos históricos, como no colonialismo europeu, no imperialismo, e também temos alguns exemplos bem atuais, como a xenofobia, conflitos religiosos, são etnocentrismo, só que as pessoas não conhecem como essa palavra. Na atual situação, no atual contexto, o etnocentrismo ele vem gerando tensões entre vários países. Um caso bem recente foi a guerra do Iraque, entre 2000, na década de 2000, nos anos 2000, entre 2003 e 2011, quando o etnocentrismo ocidental, especialmente dos Estados Unidos e seus aliados, levou a justificativa de que era necessário levar democracia ao Oriente Médio. Por quê? Porque o modo que a sociedade lá se organiza para o mundo ocidental não é o certo, E isso é etnocentrismo. E também tem a crise dos refugiados na Europa. A xenofobia e o medo da perda da identidade cultural, eles têm usado isso como justificativa política para poder aplicar as leis anti-imigração em vários países europeus. O nome disso é etnocentrismo. E quais são os impactos do etnocentrismo?
No nosso dia a dia, a gente consegue enxergar vários impactos, né, do etnocentrismo, né? Por exemplo, a discriminação e a exclusão, né? Quando a gente vê políticas migratórias restritivas, discurso de ódio contra os imigrantes, né? A gente tem assistido bastante isso nas reportagens, né? Tem também um impacto, né, nas intervenções militares e políticas, né? Isso aí desde o colonialismo europeu na África, na Ásia, até nos dias de hoje, a gente consegue enxergar. E principalmente, né, na dificuldade de diálogo, né? A falta de compreensão sobre o Islã no Ocidente, por exemplo. Isso aí é um dos maiores exemplos atuais do etnocentrismo, né? É a cultura ocidental querendo se sobrepor sobre a cultura do Oriente Médio, por exemplo, né? No caso, mais precisamente, do Islã, né? Sobre a religião islâmica, sobre os muçulmanos, sobre a sua cultura no Oriente Médio. Aí fica uma pergunta para reflexão. Nos dias de hoje, com o conhecimento que nós temos, como que o etnocentrismo ele pode ser superado em um mundo globalizado? Para responder essa pergunta é bem complexo, né? Mas se a gente for parar e analisar no contexto sociocultural, né, e geopolítico, para superar o etnocentrismo, é essencial promover o diálogo intercultural, o respeito às diferenças, né, principalmente, e isso só pode ser feito por meio da educação, né, que deve ser valorizada quando a gente olha uma diversidade cultural, onde é preciso ser ensinado sobre a história, sobre os valores de diferentes povos, e assim reconhecer que não existe somente uma maneira certa de viver ou de se organizar uma sociedade, né? A gente precisa aprender a respeitar e a conviver e principalmente a aceitar uma cultura diferente da nossa. Numa aula relâmpago, hoje a ideia era só passar para vocês o conceito da palavra etnocentrismo. O que é etnocentrismo?